Vamos lá então, questão Unicamp 2023, que diz assim: a pele humana detecta simultaneamente com uma sensibilidade que sistemas artificiais não conseguem reproduzir vibrações, forças estáticas, texturas e escorregamento de objetos sobre sua superfície. Sensores táteis que apresentem respostas análogas à pele humana seriam muito desejáveis. A figura a seguir ilustra um modelo simples utilizado no estudo da resposta da pele humana. Na referida figura estão representados o peso P do bloco, a força normal N, a força de atrito FA, aplicada pela superfície da pele no bloco de massa Mzinho, e uma força externa Fzão aplicada na mola. A constante de mola é K igual a 10 newtons por metro e a massa do bloco é Mzinho igual a 4 gramas. Na iminência do movimento, a deformação da mola é ΔX igual a 3 milímetros em relação ao seu comprimento de equilíbrio. Qual é o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a pele? Então, galera, uma questão muito bacana, uma questão muito legal, mas nós temos que tomar atenção em algo que eu até marquei ali, reforcei com o marca-texto, na iminência do movimento. Sem essa informação, a gente não saberia se esse bloco está em repouso ou em movimento. Tá joia? Em qual condição ele se encontra. Mas como ele está na iminência de movimento, ele está quase deslizando. E quando um corpo está quase deslizando, isso me garante que ele, em relação à superfície, que é a pele, ele está em repouso, tá bom? E estando em repouso, a condição dele é uma condição de equilíbrio, então a força resultante é igual a zero, tá? Isso é muito importante porque, sabendo que a força resultante é igual a zero, ou seja, pelo fato desse corpo estar em equilíbrio, eu vou ter garantias que eu vou poder colocar aqui, como por exemplo, se ele está em equilíbrio, a força vertical para cima que atua sobre ele tem que ser igual à força vertical que atua sobre ele para baixo. Então, nesse caso, eu tenho como garantia que a normal é igual ao peso, ou seja, a normal é igual a massa vezes gravidade. Tudo bem? E outra garantia que eu tenho é que se ele está em equilíbrio, a força resultante sendo zero, a força de mola que está para a direita tem que ser igual à força de atrito que está para a esquerda. Então, eu vou poder colocar também que a força de atrito estático, que nesse caso é máxima. Por que ela é máxima? Porque esse corpo está prestes a deslizar, ele está na iminência de movimento. Então, essa força de atrito estático ela é máxima, o que é ótimo, porque somente para a força de atrito estática máxima que eu posso usar aquela expressão normal vezes coeficiente de atrito, tá? A força de atrito estático máxima, vale lembrar que ela pode ser usada com essa relação, porque a força de atrito estático, ela não tem um valor fixo, né? Ela varia, ela flutua, ela tem um valor até um valor máximo. Então, nesse caso aqui, eu tenho a garantia que ele está falando da força de atrito estático máximo, beleza? A força de atrito estático máximo, no caso que está para a nossa esquerda aí, ela é igual à força F, que é a força de mola que está para a direita. Tudo bem? Então, se a gente tem essa relação, eu vou pensar o seguinte: força de atrito estático máxima, como é a máxima e eu havia falado, eu posso trocar ela por normal vezes coeficiente de atrito estático. Lembra? Essa é a forma que eu calculo a força de atrito estático máximo. E isso é igual à força de mola. Para a gente achar essa força aqui, só mudar a cor aqui vai ficar legal. Para a gente achar essa força aqui, que é a força de mola, a gente vai ter que usar aquela lei de Hooke, né? Essa força de mola aqui ela é calculada por constante elástica vezes a deformação, que a gente pode chamar de ΔX. Então eu vou igualar normal vezes coeficiente de atrito, que é justamente a força de atrito estático máximo, com constante elástica vezes deformação, que é esse ΔX aqui. Mas vale lembrar que quem é a nossa normal? Nossa normal é a massa vezes a gravidade. Então eu posso muito bem vir aqui e colocar no lugar da normal massa vezes gravidade, tá bom? Multiplicado por coeficiente de atrito estático, que é o que ele quer que a gente descubra, e isso vai ser igual a constante elástica vezes ΔX, que é a deformação dessa mola aí. Tá? Cuidados que a gente tem que ter aqui. No caso a massa Mzinho, o exercício contou pra gente que essa massa ela vale 4 gramas. Eu não posso chegar e colocar 4 gramas porque eu vou estar trabalhando fora do sistema internacional. Então lembrando aqui que para passar de grama
Para a unidade do sistema internacional, que é o quilograma, eu preciso dividir por 1000. Então, eu tenho que dividir por 1000 esse valor para que eu possa colocar na unidade correta, né? Então, quando eu penso em 4 gramas, eu posso pensar em 4 dividido por 1000 ou 4 vezes 10 a menos 3. Lembra? Quando eu multiplico por 10 a menos 3, isso é equivalente a dividir por 1000. Então, eu posso trocar minha massa de 4 gramas por um valor correspondente em quilogramas, que seria dividir por 1000 para passar de grama para quilograma, e isso corresponde a 4 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa que 4 dividido por 1000. Tá bom? A gravidade, ele falou, a gente vai usar o valor 10, não falou na questão, mas na Unicamp a gente pode usar esse valor 10. E o coeficiente de atrito, esse aqui é a nossa busca. Então nós estamos em busca desse carinha aqui. A constante nós temos e a deformação da mola nós também temos. Só que outra coisa que nos traz, né, cuidado, que a gente precisa tomar cuidado, é quanto o ΔX, que é a deformação. De acordo com a questão, o nosso ΔX ele é igual a 3 milímetros. Né? E esse submúltiplo aqui, que é o mili, ele significa 10 a menos 3. A unidade do sistema internacional para comprimento, que no caso essa deformação é um comprimento, essa unidade ela é o metro. Então tem que passar isso aqui para metro também. Só que nesse caso é bem tranquilo, porque milímetro é só eu trocar o mili por 10 a 3, 10 a menos 3. E eu vou ter 3 vezes 10 a menos 3 milímetro. Então vai ficar em metro. Olha só, a minha deformação, peraí, saí da caneta, voltei. A minha deformação, então eu posso falar que ela vale 3 mili. O que é o mili? O mili é o 10 a menos 3, tá? Vou até colocar aqui, se você não se lembra, esse mzinho é um submúltiplo, ele vale 10 a menos 3. Milímetro. Então, agora tá bonitinho. Então, vamos trocar esse mzinho aqui e vamos trocar esse ΔX aqui. O K, que é a constante elástica, foi dado. E a gravidade, nós vamos usar o valor 10, tá bom? Para a prova da Unicamp, a gente pode usar esse valor 10, porque essa informação veio anteriormente. Tranquilo? Então, vamos lá, então. Bora. Massa, vou colocar o valor de, botando tudo de vermelho aqui, 4 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a gravidade, o Gzinho, 10, vezes o coeficiente de atrito estático, μe, que é o que o exercício está pedindo. Isso vai ser igual a constante K elástica, que ele falou que vale 10, beleza? Vezes ΔX, e esse ΔX, 3 vezes 10 a menos 3. Beleza? Quando a gente tem uma igualdade e de um lado tem só produto, do outro lado só produto, não tem sinal de mais nem de menos, se tiver termos iguais de um lado e do outro, eu posso cortar. Beleza? Então, esse 10 deste lado aqui, tchum, eu posso cortar com esse 10 desse lado aqui. Tchum. Beleza? E aí, a minha expressão agora fica desta forma aqui, ó. 4 vezes 10 elevado a menos 3, multiplicado pelo coeficiente de atrito estático, que é o que eu estou buscando, vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 3. Tá bom? Como eu estou buscando encontrar o coeficiente de atrito estático, eu vou isolar ele. Então eu vou pegar esse 4 vezes 10 a menos 3, que ele está ao seu lado, e passar ele para o outro lado dividindo. E aí nós vamos chegar na nossa resposta. Então, meu coeficiente de atrito estático, a parte final aqui, vai ser 3 vezes 10 a menos 3, dividido por 4 vezes 10 a menos 3. Tá bom? 10 a menos 3 em cima com 10 a menos 3 embaixo, podemos cortar. Vai ficar 3 dividido por 4. Quando eu divido 3 por 4, vai dar 0,75. Lembrando que o coeficiente de atrito estático, ele não tem unidade, é uma grandeza física adimensional, beleza? Voltando aqui no nosso gabarito, se deu 0,75, e as respostas estão em forma de notação científica, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse cara aqui para 7,5, ou seja, eu multipliquei ele por 10, beleza? Só melhorar aqui. Eu multipliquei ele por 10, só que eu preciso dividir ele por 10 de novo, né? Porque 0,75 não é 7,5, tá bom?
Então eu multipliquei ele por 10 e vou dividir por 10 multiplicando por 10 a menos 1. Aí ficou na forma de notação científica. Então esse aqui é o valor do nosso coeficiente, portanto, letra C. Valeu, galera!